Como Jesus via o casamento. Para Jesus, onde está a gênese do adultério? A paz do Senhor Jesus. Na lição de número 5 estudaremos o tema O casamento é para sempre. Nesta aula aprenderemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Antes de iniciar, peço que não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e também deixar sua curtida, pois isso é muito importante para o nosso trabalho. Lembrando também que essa não é a aula completa da lição de número 5, apenas um subsídio para você que está elaborando seu plano de aula ou para você que se interessa pelo tema. Vamos então ao assunto desta abençoada lição. O ensino de Jesus a respeito do divórcio. Ponto 1. A pergunta dos fariseus. No diálogo de Jesus com os fariseus, a questão do repúdio à mulher está sendo tratada à luz de Deuteronômio 24, versículo 1. Existe, para o gosto democrático do nosso tempo, muito machismo nessa prática. A maioria dos tradutores está abandonando a palavra repudiar para usar a palavra divórcio, instituição que regula tanto os direitos da mulher como os dos homens e dos filhos, o que forma todo o corpo jurídico vigente em nossas respectivas sociedades. No contexto de Mateus 19, versículo 9, na discussão com os fariseus, Jesus mostra que no princípio a regra não era separação ou divórcio. O que Deus ajuntou não deve o homem separar. Entretanto, por causa da dureza dos corações, Moisés permitiu que houvesse separações. A pergunta dos fariseus, abre aspas, pode o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Fecha aspas. Foi o baixíssimo nível em que caiu o casamento, por causa da interpretação machista de Deuteronômio 24, versículo 1. Segundo esse preceito, o homem podia repudiar a esposa se ela não fosse agradável aos seus olhos, por ter achado nela algo indecente. Jesus procura mostrar o que existia desde o princípio. O padrão de Deus para o casamento e a prática do divórcio que Moisés procurava moderar e regular para proteger a mulher. O divórcio não é uma ordem de Deus, nem uma solução que o agrade. Aqui vemos repetir-se o modelo, o padrão de Deus e a orientação pastoral. Jesus não se mostra contra a permissão otorgada por Moisés. Parece a favor dela, mas ele reformula a cláusula de exceção na frase que começa com "Eu, porém, vos digo", em Mateus 19, versículo 9, tornando muito mais imperativa a manutenção do casamento. Ele estreitou a cláusula de exceção que estava indefinida, fato que a tornava por demais inclusiva. Em outras palavras, a cláusula de exceção, introduzida pela expressão "eu porém vos digo", vem responder à expectativa criada pela indagação dos fariseus, se era lícito para o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, e está logicamente ligada ao contexto desse diálogo. Sua ausência criaria um vazio lógico e semântico dentro desta construção. Ponto 2. O ensino de Jesus. Jesus está contra ou a favor de Moisés? Essa é uma questão importante que vai influir em nossa leitura. É verdade que Jesus pediu aos discípulos que buscassem uma justiça melhor que a dos fariseus. Se Jesus rejeitou o farisaísmo, o legalismo e a justiça de aparência exteriores, por outro lado, ele era um fiel e leal filho de Israel, um guardador da palavra. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para a mulher com intenção, ensinou Jesus. E neste ensino, o eu, porém, vos digo, em nenhum momento está negando o não adulterarás dos 10 mandamentos. Pelo contrário, o está esforçando e reinterpretando com maior rigor. Esse relacionamento de fidelidade para com a lei e os profetas, e ao mesmo tempo a capacidade de interpretar melhor que os mestres e os doutores da lei, surpreendeu os líderes israelitas de seu tempo, produzindo perplexidade e desconcerto entre eles. Como Jesus mesmo disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus está manifestando fundamentalmente a aprovação e harmonia em relação a Moisés. Só que Jesus preencheu o que antes ficara indefinido em Deuteronômio 24, alguma coisa indecente, deixando espaço para todo tipo de interpretação e práticas, ao sabor do egocentrismo dos homens, no caso de se repudiar a mulher. Jesus permite o divórcio num único caso excepcional. Essa harmonia fundamental em Moisés nos leva a considerá-la como um elemento corroborativo para a permissão de um recasamento de pessoas que foram divorciadas por causa justa. Essa permissão é, como em Jesus, por causa da dureza dos corações, não uma licença alegre e universal. Na verdade, é uma licença restrita e triste. Ponto 3. Permissão para novo casamento. A passagem de Mateus 19, versículo 9, afirma que a pessoa que volta a se casar comete adultério.
exceto se as causas do divórcio forem relações sexuais ilícitas. Entendemos que Jesus está aceitando essa exceção, permitindo o divórcio e, portanto, o recasamento. Jesus não está censurando Moisés por ele ter concedido a possibilidade de divórcio por causa da dureza dos corações. Parece que podemos, antes, censurar os fariseus por não terem esse espírito, tomando o repúdio como uma ordem, uma grande solução, ou pior, considerando os cínicos por livrarem-se da esposa de quem se cansaram naturalmente por culpa dela. A culpa moral da separação recairia sobre Moisés, que a teria ordenado. Jesus concorda com Moisés quanto à dureza dos corações e quanto ao pecado, além de manifestar o mesmo desejo de ajudar. Sua ajuda, entretanto, não consiste em liberalizar ainda mais o divórcio, mas sim em reinterpretar Moisés e refinar o seu preceito à luz do que era desde o princípio. Na cláusula de exceção, Jesus só aceita um motivo para o divórcio. Seria impensável, por outro lado, que Jesus condenasse a mera separação como um adultério. É evidente que o que está em jogo nessa cláusula de exceção é o recasamento. Conclusão. Temos de entender e aceitar a grande tensão entre a vontade de Deus para o casamento e as situações criadas pelo pecado humano dentro do casamento, o que leva às vezes à quebra. Como enfrentar as situações e os dramas familiares e como ajudar as pessoas que vêm buscando auxílio e esperança no Evangelho. A indissolubilidade dos laços conjugais deve ser pregada e ensinada com ênfase. Noivos em preparação para o casamento devem reconhecer bem o padrão perfeito de Deus como meta a ser alcançada. O sim dos noivos deve ter esse peso para que os abençoemos de coração. O divórcio causa sérios inconvenientes à igreja local, às famílias e à sociedade. Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe e até o próximo vídeo.